No vídeo de hoje, um pouquinho de literatura comparada. Vamos falar sobre Tolkien. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Ai, cambada, vamos lá. Chegando no tapa, chegando na voadora. Quem não deu like ainda, mete a bota nesse like e vem morar aqui conosco. Se inscrevam no Castelo Negro, acomodem-se em vossos quartos e ignorem os monstros. E vamos começar com a nossa boiveira pancadaria seca. Meu nome é Vinícius, professor crítico literário aqui do canal Castelo Negro, e vamos começar com a nossa pancadaria hoje falando sobre Tolkien e fazendo alguns paralelos com um outro livro bastante conhecido. Pergunta que eu faço para vocês agora que estão assistindo esse vídeo, né? Qual é o livro mais vendido da história? Se alguém respondeu George Martin, errou! Não é George Martin, não é Tolkien e nenhum desses grandes nomes da história. Na realidade é a Bíblia. Não é que serve como fonte de estudos para muitos peritos nos dias de hoje e para muita coisa que se compara, né, com a literatura mundial. Quando nós fazemos algumas comparações desse tipo, né, sempre fazendo contrastes para nós podermos entender como é que alguns livros funcionam e o quanto eles são ricos e o quanto eles recebem a influência de algum traço religioso, né, de algum texto teológico, de algum texto bíblico e etc. Quando eu fiz essa minha primeira leitura de Tolkien, o que me deixou bastante chocado, né, foi a semelhança com aquele discurso musical de Ilúvatar. Para quem não sabe, né, nesse livro, Silmarillion, ele é um livro que mostra a gênese dessa dimensão do Senhor dos Anéis. Funciona como um livro aí, né, contando a história de como o mundo foi se modificando ao longo das eras, de como as coisas surgiram, e de como esse deus, né, inicial, o Ilúvatar, ele vai criar o mundo à sua maneira. Só que funciona um pouquinho diferente nesse primeiro capítulo, né? Esse primeiro capítulo, os Ainur, né, que mostra a história de como alguns seres angelicais foram criados, lá naqueles domínios de Ilúvatar. Então nós temos várias criaturas angelicais, né, que são criadas por esse deus, o Ilúvatar, né, que vai receber alguns outros nomes lá na Terra-média, mas a princípio nós vamos tratá-lo aqui de Ilúvatar, para a gente poder entender um pouquinho desses símbolos que aparecem, e vamos comparar com aquele discurso clássico. O foco da nossa discussão hoje, né, vai ser essa relação entre o divino e o profano, que são um tema bastante recorrente no Senhor dos Anéis e que acontece em alguma medida, não é? É bastante simbólico também, bastante representativo para a nossa sociedade. Né? O que eu quero dizer com isso? Ora, vamos lá. Pois bem, nós temos o Ilúvatar criando esses seres angelicais. Todos eles são bastante poderosos, mas o mais poderoso deles, o mais belo, era Melkor. Então nós temos uma criatura que era extremamente bela, poderosa e deveria ser um líder entre aqueles que estavam ali naquela sala. Então num determinado momento, Ilúvatar, ele cria uma canção, uma música. Ele joga um som maravilhoso para aquelas criaturas que se encontram ali naquele salão. E ele diz, agora a função de vocês é tocar exatamente o que vocês escutaram da melhor maneira que puderem. E assim eles fazem. Assim essas criaturas vão tentando reproduzir aquela música. Cada uma delas compreendeu uma parte da música original de Ilúvatar e tentam reproduzir isso daí de maneira fiel, mas não conseguem na sua totalidade, porque o Deus, né, o divino, já nessa leitura de Tolkien é uma coisa inatingível pelas coisas que foram criadas. Isso inclui os humanos, isso inclui os elfos, isso inclui também os anões. Então a coisa fica um pouco divertida nesse sentido, porque um deles, né, o Melkor, ele quer tentar criar o próprio som. E em meio a todo aquele som harmonioso que está sendo construído, nós temos o que nós chamamos na música, né, também, né, de dissonância. Um som desafinado, que não está em consonância com todos aqueles que são tocados. Onde será que já vimos isso em algum lugar, hein? Será que alguém percebe alguma semelhança? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. A bem da verdade é que o Melkor, né, em relação a todos esses Ainur, que são bastante superiores aos humanos, em sentido angelical e divino da coisa, ele tenta sempre agir de maneira rebelde, criando os próprios sons,
agindo com inveja e se distanciando dos irmãos. Então, na Terra-média, né, eles vão ser chamados de Valar, que são hierarquicamente superiores aos Maia, né, que inclusive uma raça menor dessas era o próprio Gandalf. Quem gosta um pouquinho mais dessa mitologia sabe do que eu falo, né? O Gandalf ele não era humano. Ele é um ser humano, né, que é um corpo humano, mas que tem uma essência divina dentro de si. Porque tem uma missão a ser realizada na Terra, assim como todos os outros magos, né? Eles não são humanos. Simplesmente pegaram um corpo, né? Tiveram um corpo humano feito para eles, para que pudessem entrar no mundo humano e agir como humanos. Por isso eles têm seus poderes limitados. Então vejam bem como isso daí se assemelha bastante ao discurso bíblico, se formos parar para olhar no sentido simbólico da coisa. Melkor, né, já sendo bastante direto ao ponto, ele tem um comportamento bastante próximo de Satanás, né, do diabo, vamos por assim. Porque toda essa organização do mundo da Terra-média se dá de maneira conflituosa. Quando nós pensamos na relação do divino, o divino é aquela criação original, né, na qual nós temos um Deus que dá origem a tudo, e tudo que se afasta desse divino, em alguma medida, é tido como alguma coisa má. Né? Sabemos que Tolkien era um homem extremamente católico, né, extremamente conservador nesse ponto, então a literatura dele, em alguma medida, reflete esses valores. Melkor, ele se afasta do divino, então nós temos um conflito entre o divino e o diabólico, o demoníaco, o tempo todo. Então, sempre quando nós notamos, né, esses conflitos que vão acontecendo ao longo do livro, tudo que os Valar, né, os Ainur, vão construindo na Terra, porque eles são criaturas elementais em alguma medida, Melkor, conhecido depois como Morgoth, vai tentar destruir. Ele age contra a criação divina, sempre trazendo caos, desordem, morte, deturpação, perversão do espírito, perversão do corpo. Isso dá origem a vários discursos menores, assim, né, a vários percursos menores da literatura tolkieniana, né, no sentido de que sempre quando nós temos a natureza, a beleza do natural, a beleza do aberto, a beleza do natural em larga escala, né, as crias de Melkor, os orcs e outras criaturas que são corrompidas, né, vão trabalhar com o artificial, vão fazer coisas subterrâneas, com exceção dos anões. Vão trabalhar com armas mais pontiagudas, né? Tem ângulos pontiagudos e não curvilíneos, sabe? Tem toda uma questão simbólica e muitos traços assim, menores que a gente observa, né, em comum nessas criaturas que são, em alguma medida, né, consequência desse caos trazido por Melkor. Então, de uma maneira espetacular, né, como Tolkien constrói toda essa dimensão, nós temos esse conflito eterno entre Ilúvatar e Melkor. Entre a presença de Ilúvatar e a iluminação, a luz e as trevas e o caos representados aqui por Melkor. Não é? Se nós fôssemos fazer uma comparação bastante análoga a isso, nós temos o discurso bíblico acontecendo de maneira muito próxima. Não é? Inclusive nós temos alguns profetas que surgem no passado. Gandalf, por exemplo, um ser humano que vem para a Terra, tem um corpo humano, mas tem a essência divina. Nós temos uma semidivindade. Não é novidade. Na mitologia grega tivemos muitos heróis, não é, que apareciam dessa forma, com sangue divino. Temos Odisseu, temos Perseu, temos, sabe, etc. Jasão, né? Esses nomes que todo mundo já conhece, que gosta da literatura antiga. Então Gandalf funciona dessa forma. Mas aí temos uma coisa bastante peculiar, né? Gandalf, se nós formos pensar na literatura clássica, ele não é o protagonista principal de toda essa história. Esse é Frodo, do Senhor dos Anéis. E Bilbo, do primeiro livro, né, do Hobbit. Mas todos eles, em alguma medida, têm esse reflexo, né, do antagonismo entre o divino e o profano. Eles têm em si essa essência. Tanto que os personagens que são levados pela ganância, que desejam muito ouro, riqueza, né, vamos ver que eles se corrompem e se tornam maus com o tempo. Mesmo bons personagens, né, criaturas que são boas essencialmente, bravas, corajosas, em alguma medida podem se corromper. Isso representa o Anel, essa tentação diabólica iniciada por Melkor. Sauron, ele é só uma consequência disso daí tudo. Ele não era o mais poderoso era Melkor.
Sauron, ele é um emissário menor aí da coisa, né? Então vocês percebem, né? De maneira bastante análoga à Bíblia, esses materiais produzidos por Tolkien tem esse funcionamento acontecendo aí, tem todos esses símbolos, né, como uma consequência direta e algumas indiretas também. Isso faz o trabalho de Tolkien bastante rico. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona isso, e lendo essas coisas sob essa perspectiva, né, essa oposição entre o divino e o demoníaco, o sagrado e o profano, leiam esse livro, façam uma leitura e tenham em mente esses símbolos que aparecem aqui. E se vocês perceberam mais alguma coisa, né, alguns outros símbolos que podemos discutir, vamos trazer essa discussão aqui para o canal. Ou se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, entrem no Arsenal, nosso grupo de crítica e discussão literária. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora lá discutir um pouquinho. Por hoje basta, vamos continuar na nossa semana que vem com mais um desses quadros aí do nosso, da nossa crítica literária, dos nossos apontamentos simbólicos e leituras um pouco mais profundas. Até a nossa próxima aí, catapilas!